Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Ciranda da História. Sou a professora Nanda Monteiro. Estou aqui para falarmos, darmos continuidade ao vídeo anterior, né, que estávamos falando sobre a vida daquele líder, um grande estadista, um imperador da França, Napoleão Bonaparte. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória política e militar, de Napoleão. No vídeo passado eu abordei sobre a sua infância, e nesse eu vou estar falando então sobre a sua vida política e militar. Gente, Napoleão, já com seus 19 anos, assume todas as funções, de um segundo-tenente. E como segundo-tenente, ele já pôde escolher lá o seu regimento. Então ele escolhe um regimento que possibilite ficar ali próximo de sua família, e dos seus irmãos. Um regimento em La Fère, em Valença, próximo a Córcega. Napoleão, já nessa época, já planejava escrever um ensaio, sobre a autoridade real, sobre as funções ilegais, analisando as funções ilegais dos, dos reis, nos 12 reinos da Europa. Sem dúvida ele já tinha em mente o poder de Luís XVI, onde durante seu governo ele podia já enviar qualquer cidadão francês para a Bastilha, a prisão política da monarquia, com apenas assim, uma canetada, assim, uma assinatura. Napoleão percebe que o que havia de errado, com a França era o poder do rei, e dos homens do rei, que era um poder exercido assim, de uma forma muito excessiva. A reforma que Napoleão queria era uma constituição, que ao estabelecer os direitos do povo, garantisse que o rei agisse em prol dos interesses da França como um todo. Napoleão ele queria uma reforma na França, ele queria uma monarquia constitucional, uma monarquia que governasse em prol dos interesses do povo. Então, essa decisão foi fortalecida por os acontecimentos, na verdade, por uma virada, uma nova virada nos acontecimentos em Córcega. Com a morte do governador-geral, a ilha passa a ser administrada por um grupo de burocratas, que faziam parte do Ministério das Finanças. E como a França estava se encaminhando para uma falência, porque estava passando por uma crise assim enorme, então receberam-se, o Ministério das Finanças recebeu a ordem de cortar gastos, e com essa nova medida eles se recusaram a pagar os subsídios devidos, os subsídios devidos às melhorias implementadas por Dona Letícia, mãe de Napoleão, em sua residência, na residência da família. E com isso ela também perderam assim, milhares de pés de amoreiras por conta de um cancelamento de contrato por parte do governo. Contrato esse que Carlo Bonaparte, seu falecido esposo e pai de Napoleão, havia feito com o governo, que na época era um contrato promissor, para produzir assim, cerca de 10 mil pés de amoreiras para fabricar seda. Mas o governo havia cancelado esse contrato, deixando os Bonapartes uma dívida enorme. Então, a partir daí, a mãe de Napoleão, não só ela, como a família, passa a ter dificuldades financeiras. E a primeira reação de Napoleão foi
buscar justiça, né? Ele vai para Paris, né, para se encontrar com um controlador geral, para relatar que o ministério não estava cumprindo com suas funções, né, prejudicando assim sua família. Então Napoleão entra em ação, né? Ele envia uma carta de protesto ao escrivão da Assembleia, né, dos Estados Gerais, né, que por coincidência era o seu padrinho. Mas mesmo assim a carta não surge efeito. E Napoleão, então assim, ele leva assim, 2 anos, né, para tentar encontrar um caminho para tentar ajudar ali a França com aquela crise e a sua família, né, também. E esse caminho ele encontra na forma de um livro. Nesse período a França eclodia com a Revolução Francesa, porque o ano era 1789. A intenção dele era escrever uma história de Córcega, um manuscrito, né, que concentrava suas atenções nos combates, né, de Córcega pela liberdade contra os genoveses. Mas por falta de documentação oficial a respeito dos acontecimentos, né, para poder concluir o manuscrito, ele nunca conseguiu terminar o livro. Né? Então, enquanto isso na França, né, com seu governo enfraquecido, né, suas guerras dispendiosas, né, a rivalidade colonial com a Grã-Bretanha e, é claro, né, com os excessivos privilégios, né, do clero e da nobreza, quebram as finanças da monarquia, né? Porque os impostos, gente, né? Os impostos eram pagos somente pelos trabalhadores urbanos, os camponeses, na pequena burguesia comercial, para manter os luxos, né, da nobreza. Né? Enquanto isso, né, veio a insatisfação popular, né? Uma crescente satisfação popular, né? Provocando uma rebelião contra o governo de Luís XVI. E a França, né, como uma monarquia absolutista, o rei governa com poderes absolutos, né, controlando a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião de seus súditos. Diante desse cenário, Napoleão viu a urgência, né, de se criar uma constituição, né? Na França, né, a sociedade tinha os Estados Gerais, onde eram feitas as votações, né, para atender às necessidades, né, da população e fazer as mudanças devidas, né? Mas na verdade, né, essas mudanças nunca vinham para a população, mais para o clero, né, e para a nobreza. Sendo que a França era dividida em 3 classes, né? Cada uma representando um estado. E cada estado tinha direito apenas a um voto. Né? O clero representava o primeiro estado. Né? Quem fazia parte do clero era apenas 1% da população. Né? A nobreza era representada pelo segundo estado, né? Que era só 2% da população. E por fim, o terceiro estado, né? O povo, né? Aqui, ó, o povo, que representava mais de 90% da população. Né? E como cada estado, né, tinha direito a apenas um voto, o clero e a nobreza sempre se uniam como um acordo ali para votar. Então, no final da votação, sempre era assim, 2 votos contra 1 do terceiro estado. Ou seja, a população, né, representada pelo terceiro estado nunca ganhava as eleições, nunca era ouvida. E então a reação, né, do povo do terceiro estado
começou, né, justamente nessa assembleia, né, o que deu início à Revolução Francesa, quando o povo, quando o terceiro Estado, né, transforma os Estados Gerais numa Assembleia Nacional Constituinte, né, que limitava os poderes do rei, eliminava os privilégios do clero, né, e da nobreza, né, abolindo também os privilégios feudais, né, adotando assim uma monarquia constitucional, né, um regime político em que o rei governa a partir dos princípios estabelecidos numa Constituição, né. O primeiro alvo dos revolucionários, né, foi a queda da Bastilha, né, a queda da Bastilha que marca o início do processo revolucionário, né, pois, né, essa prisão política era um símbolo da monarquia, né. A França, da monarquia francesa, né, era onde acontecia as torturas, né, muitas prisões, né, na maioria das vezes injustas. E nessa época a família de Napoleão passava por dificuldades financeiras, né? Mas ele tinha um tio-avô na família, né? Esse tio-avô era um homem de negócios, o único rico da família. Ele tinha negócios altamente lucrativos, né? Ele tinha negócios em fazendas, vinho, trigo, cavalo, né? Acredito que o nome dele era Luciano, Lucien, né, como o seu irmão se chamava. Luciano, então, o seu tio-avô, né, é quem faz com que Napoleão finalmente ingresse na carreira política, porque seu tio-avô vinha a falecer, né, e suas propriedades foram, né, passadas para os filhos de Letícia. Então, do dia para a noite, Bonaparte, né, se tornam muito ricos, né. E esse foi o golpe de sorte que Napoleão, né, precisava para ingressar na política, porque ele tinha ambições, né, de participar da política de Córcega. Um mundo muito difícil, né, que não se chega longe sem influência proveniente do dinheiro. Durante esse período, Córcega se encontrava dividida, né, entre aqueles que eram a favor, né, da nova Constituição e os que se opunham às novas medidas de Paris, né, principalmente medidas contra a igreja. Napoleão pertencia ao grupo, né, que eram favoráveis à nova Constituição, né. Ele acreditava que somente com uma Guarda Nacional forte, né, que era a milícia, né, uma milícia não subordinada ao exército francês, né, ou com um exército de cidadãos, né, poderia se implementar uma Constituição, né, e trazer benefícios, né, ao povo corso, né. Então, Napoleão começa a fazer campanha para uma Guarda Nacional, né. E quando ela é formada, ele escreve para o gabinete, né, para o gabinete de guerra, né, pedindo permissão para se candidatar a tenente-coronel, né, do 2º Batalhão, o que lhe foi concedido. E Napoleão, né, então pediu, né, a vinda da Guarda Nacional para Ajaccio, né, que se hospedaram na casa de Bonaparte e ao redor, né, recebendo de tudo, do melhor, financiado ali pelo dinheiro que pertencia ao seu tio-avô, né, santo tio-avô. Então, né, aos 22 anos, Napoleão Bonaparte se torna tenente-coronel da Guarda Nacional. Enquanto isso, em Paris, gente, estava sendo decretado
o fim de todas as casas religiosas. Em Córcega, né, havia muitos mosteiros, né, e de Ajaccio, né, era particularmente importante, né, que também foi fechado. E obviamente sob protestos, né, dos franciscanos, que conseguiram, né, apoio da população. Então, eis que em 1792, num domingo de Páscoa, um grupo de padres não juramentados, né, aqueles que se recusavam a jurar lealdade à Constituição, eles entram num mosteiro fechado e celebram uma missa. Napoleão entende que eles estão desafiando o governo. E o que ele faz? Então ele alerta seus guardas. Gente, aí começa o que não podia acontecer. Uma batalha entre os partidários dos monges e partidários do clero constitucional. Uma batalha entre a antiga e a nova ordem. E nesse conflito, um dos partidários do monge mata um tenente da Guarda Nacional, um dos homens de Napoleão Bonaparte. Então Napoleão Bonaparte não vê outro jeito, outra saída, que não seja lutar até o fim contra os partidários dos monges. Então a tropa francesa é enviada para lá para esvaziar a cidade, acabar com o conflito. Mas só que Napoleão, né, se recusa a sair. Então tropas francesas e tropas de Napoleão começam a se enfrentar. Napoleão derrotado, vitória para as tropas francesas. Um relatório é enviado para o ministro, né, ministro de guerra, culpando Napoleão, um oficial francês, por entrar, né, em guerra contra a guarnição francesa. Napoleão então volta para Paris, onde lá a revolução, né, que ocorria já se encontrava em proporções internacionais. Porque com a criação, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que garantia igualdade de todos perante a lei, fim do privilégio de nascimento, garantia de propriedade e principalmente, né, fim dos privilégios, né, de clero e nobreza, os reis, né, e a aristocracia da Europa passam a declarar guerra ao povo da França. O imperador da Áustria, né, e o rei da Prússia declaram guerra à França e invadem, né, o território francês, prometendo restaurar o antigo regime, com receio, né, de que esse movimento revolucionário chegasse aos países cujos eles estavam, né, governando. Como a rainha da França havia nascido, né, na Áustria, né, os franceses começaram a desconfiar que tanto Luís XVI quanto a rainha estavam facilitando, né, essa invasão do exército austríaco-prussiano. Então, porque assim, os revolucionários já sabiam que o Luís XVI já estava tramando um combate, né, um combate com os representantes desse movimento, os jacobinos. Né? Os jacobinos, eu vou falar até sobre eles num próximo vídeo. Eles faziam parte de um grupo político radical, né, que pertencia à esquerda. Então, os jacobinos seguiram em direção ao Palácio de Tuileries, né, a residência oficial do rei.
onde invadem a galeria, atacando o governo com protestos, né? A multidão ali do lado de fora, né, também do Palácio das Tulheiras, né, gritavam, né, insultos ao rei, onde lá estavam presentes também a Guarda Nacional, né, para evitar, né, massacre, né, massacre ali contra a multidão. A Guarda Nacional então invade o palácio e a multidão se dispersa, né? A multidão, gente, leva joias, pratarias e até os vestidos de Maria Antonieta. Até os vestidos de Maria Antonieta a população levou. Então, quer dizer, o senso de direito, né, e justiça daquelas pessoas, né, os ideais, né, generosos daquelas pessoas, né, que iniciaram a Revolução, parecia ter se perdido. A Assembleia Legislativa, então, destitui Luís XVI, de seu reinado. Luís XVI é preso, condenado à morte, guilhotinado, sua esposa Maria Antonieta decapitada. Então o poder passa aos jacobinos, cujo o alvo eram os aristocratas, os padres. Assim derruba a monarquia e instituem assim, a República Francesa. A Convenção Republicana, né, tinha como objetivo, né, elaborar uma nova Constituição, garantindo, né, uma maior participação popular na administração do Estado, além de pedir o retorno, obviamente, da monarquia, né, absolutista. Napoleão, nesse período, nessa ocasião, se encontrava em Ajaccio, longe daquela turbulência, né, daquele banho de sangue todo que estava acontecendo em Paris, né, retomando assim a sua função de tenente-coronel da Guarda Nacional de Corsa. Os franceses, né, conquistaram, né, uma vitória contra os austro-prussianos, né, invadiram a Bélgica, né, uma colônia ali da austríaca, e ameaçaram a Holanda, né, pondo assim a Inglaterra, né, em estado de alerta. A convenção, né, não estava feliz, né, com a falta de desempenho dos cursos, né, para defender a liberdade do povo. E se Córcega quisesse continuar, né, se identificando com a França, ela precisaria, né, marchar contra um inimigo em comum. Então Napoleão, né, com a sua Guarda Nacional, né, ocupam a ilha de San Stefano, depois do vilarejo de Madalena. Mas quando recebem a ordem de atacar Sardenha, Napoleão é surpreendido, né, por um medo inesperado de seus marinheiros, né, que se recusam a enfrentar o exército de Sardenha, que está lá, né, estavam esperando eles lá com nada mais, nada menos do que 450 tropas sardas em Madalena. Então, né, a tropa de Napoleão, né, abandona o inimigo, né, evacua um local, né, para imensa decepção, né, e vergonha de Napoleão. Seu primeiro fracasso como segundo-tenente, né, em uma ação de uma invasão ao território inimigo. Esse fracasso, né, lhe ensinou a importância, né, a importância da velocidade, do momento favorável, né, quando os homens estão prontos para agir, surpreendendo os inimigos, bem como a importância vital, né, da firmeza de um comandante, né, e da disciplina entre os seus soldados, porque
também lhe dando certeza que se tivesse as tropas, né, sob o seu comando, Madeleine teria sucumbido, porque ele lá estava somente como segundo tenente, não estava comandando. A França se encontrava em guerra, né, agora. Se encontrava em guerra, mas agora com os ingleses. Mas Napoleão queria voltar para Ajaccio, né, para contra-atacar os prós franceses, para libertar Córcega, né? Mas ele fracassou, né? Não conseguiu. Então agora Napoleão se encontrava como fora da lei, não só ele como sua família, por conta daquele episódio lá que ele, né, enfrentou a guarda, né, francesa, a guarda oficial francesa, né, porque a Assembleia de Córcega havia condenado Bonaparte, os Bonaparte, né, a execração infâmia, né, perpétuos. Então, não só fora da lei, como arruinados, porque haviam saqueado a casa de Bonaparte, tomaram toda a sua plantação de milho, azeite, vinho, destruíram as casas da fazenda, né. Então, não havia mais nada que Napoleão pudesse fazer em Córcega, né, que se encontrava devastada pela Guerra Civil, né. Então, sem dinheiro, sem posses, só com a roupa do corpo, Napoleão e sua família partem para Paris, né. Essa família refugiada vai para Toulon. A França passa a ter um novo governo, o Comitê de Segurança Pública, em sua maioria formado por advogados, né, de classe média. E o mais influente era o Robespierre, um teórico britânico que acreditava que os homens são naturalmente éticos e bons, apesar, né, de sua veia patológica, né, apesar de possuir uma veia patológica de violência, né, dele, né, e dos membros, né, desse comitê. O que unia, né, esses membros eram a crença de que a bondade era o republicanismo e todo o resto era mal. E todo o resto, né, era mal, deveria desaparecer. A política então enfraquece a religião, né, invalida o calendário cristão, o calendário gregoriano, símbolo do cristianismo, né, e do antigo regime monárquico, agora extinto, com o objetivo de iniciar a marcação de uma nova era, né, de ruptura com as tradições cristãs, né, mais próximas do racionalismo burguês. A descristianização, né, foi bem-vinda para alguns, né, como seu irmão, o irmão de Napoleão, que se chamava Lucien, o irmão de Napoleão trocou de nome, né, passou a chamar Brutus Bonaparte. Eu não sei, né, por quê, mas passou a chamar Brutus Bonaparte, acho que era em homenagem a algum republicano, eu acho. Mas para os descontentes, né, para os girondinos e republicanos moderados, né, para qualquer um, né, que nutrisse a simpatia pela monarquia, né, para todos aqueles que ressentiam, né, os poderes ditatoriais e inconstitucionais, né, do comitê, esses, né, conhecidos como os 12 homens justos, mostravam um ódio sem igual, né? E desde que começou a Revolução, perceberam que eles eram muito violentos, né? Traíram, né, os direitos do homem, né? Começaram a matar aquelas pessoas por opiniões políticas e religiosas, muitas vezes sem julgamento, né, e sem misericórdia, porque de acordo com Robespierre, né, clemência é bárbara. A França, nesse momento, né,
estava lutando com outras 5 nações, como também estava lutando consigo mesma. E havia uma guerra, né, civil, onde as tropas de Napoleão atiravam e matavam os próprios membros da Guarda Nacional, que por sua vez eram mortos por eles. Civis também matavam e eram mortos. A Guarda Nacional matava assim, a sangue frio, né? A tira-roupa, assim, queima tira-roupa quem cruzasse o caminho. Ali, Napoleão via que o papel da revolução, né, estava se invertendo. Tanto a revolução quanto ele, né, estavam derrubando seus colegas franceses em nome de um governo terrorista. Então, ele escreve ao gabinete de guerra pedindo, né, para ser enviado ao exército de Reno. Eram os inimigos da França que Napoleão queria combater, não os franceses. Então, Napoleão parte para a Itália, né, para entrar em combate, né, com a primeira coalizão. Gente, esse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Fica muito longo, né, o vídeo. Né? E esse período é um período em que Napoleão mostra, né, que veio, né, se fazendo notar por seus fortes ideais esses, né, que só um homem, que só a honra de um homem, né, consegue mensurar. Então, gente, no próximo vídeo a gente continua nessa história sobre a vida política, a militar de Napoleão, né? Então, o Ciranda da História fica por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, é só dar um like lá e se inscrever no canal, né, para acompanhar, né, as histórias magníficas da nossa história, né? Pode ter certeza que estou fazendo assim com muito carinho, tá? E é isso aí. Então nos vemos em breve, até porque tempo é sabedoria. Até!